Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Lúcia, sou sócia do MAMA S.A. e estou aqui hoje com duas pessoas muito especiais, que são nossas parceiras, foram nossas parceiras durante o Conamãe, ajudaram a gente a fazer esse projeto muito legal acontecer. E elas estão aqui hoje para mais uma série, para mais um vídeo dessa série MAMA S.A. Convida, né? E são as meninas, a Fabi e a Mari, que são as idealizadoras e quem está por trás do blog Mamãe Prática. Meninas, boa tarde. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E queria que vocês se apresentassem um pouquinho para o pessoal, por favor. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde para todos que estão assistindo a gente. Bom, primeiro, muito obrigada. Assim, a gente fica muito contente e feliz com a oportunidade de falar com outras mães empreendedoras, né? Com esse convite das meninas do Manos S.A. Então, assim, para me apresentar um pouquinho, meu nome é Fabiana Fontainha, né? Tem algumas pessoas que já devem acompanhar o blog Mamãe em Prática, sou uma das autoras. Eu sou jornalista em relações públicas, trabalho há mais de 18 anos na área de comunicação e sou autora do blog Mamãe em Prática, junto com a minha irmã gêmea, Mariana, que já vai se apresentar. E o mais importante, né, sou mãe do Serginho, meu filho que tem 1 ano e 9 meses, em julho vai completar 2 anos. Olá, meninas! Bom, vocês viram que nós somos nada parecidas, né? Somos irmãs gêmeas, parecidas mesmo. E a gente é parecida também na maternidade, né? Na escolha da profissão, eu também sou jornalista. Então, o blog foi uma forma da gente poder trabalhar junto também, né? Eu sou mãe da Manuela. A Manuela vai fazer 3 anos esse ano. E o blog, a Fabiana vai contar agora um pouquinho, né, como é que surgiu a ideia, todo o conceito do blog. Então, o blog Mamãe Prática vai fazer 2 anos em julho. Na verdade, a gente lançou o blog no começo de julho e ele nasceu junto com meu filho no mês de julho de 2013. E é um projeto que nós temos que é realmente um sonho da gente aliar a maternidade com o mundo do jornalismo. A gente sempre trabalhou muito com temas ligados à educação, saúde, comportamento. E depois que nós nos tornamos mães, decidimos ter um projeto próprio, empreender e alinhar o tema da maternidade com o jornalismo. Para a gente, assim, foi um grande desafio, porque a gente estava acostumado a trabalhar sempre de uma maneira um pouco mais formal, né? Em revistas, na área de assessoria de comunicação, com empresas. E com o blog a gente teve o desafio de adaptar as técnicas do jornalismo para uma realidade da blogosfera materna, que é a gente também se expor, né? Falar da nossa experiência pessoal e, ao mesmo tempo, alinhar com a comunicação. Basicamente é isso. Ô, Fabi, vocês, então, quando você, né, que teve o Serginho depois que a Mari teve a Manu, né? O Serginho veio depois. Vocês estavam trabalhando na época em que o blog surgiu? Não sei se a Mari já tinha, de repente, estava de licença, né? Não sei como que foi isso, assim, não, então vamos sair dos empregos formais e vamos começar o blog. Como que foi isso na vida de vocês? Então, na verdade, assim, eu já estava trabalhando há quase 2 anos como jornalista freelancer e consultora de comunicação. Eu trabalhei mais de 15 anos em agências de comunicação na área empresarial e eu já estava assim um pouco vislumbrando o futuro, então eu queria mudar um pouco a rotina, né? Eu moro aqui em São Paulo, né? Então, quem conhece São Paulo, quem está por aqui sabe como a vida é muito agitada, né? Você sair de casa às 7 da manhã, voltar às 10 da noite e ficar muito longe de casa. Então, isso era uma coisa que eu queria mudar, né? Então, eu já tinha a ideia de mudar um pouco a minha profissão e trabalhar de forma mais autônoma. Então, eu estava trabalhando cerca de já há uns quase 2 anos como freelancer. E foi quando a minha irmã teve a Manuela,
e estava de licença maternidade, e aí a ideia até de criar o blog foi dela, né? A Má pode contar um pouquinho. É, até eu me lembro, o dia que a Manu nasceu, eu moro em Curitiba, né? Eu também, nós somos de São Paulo, mas eu já estou há mais de 10 anos aqui em Curitiba. E o dia que a Manu nasceu, que eu estava na maternidade, a Fábio veio para cá, e eu lembro que a Fábio estava assim num momento muito assim, empolgante que ela tinha. Foi quando ela começou que ela decidiu que ela iria trabalhar como freelancer, que isso já é uma grande mudança, né? Você abandonar, não a sua carreira, que a sua carreira vai continuar de outra forma, mas você abandonar a estabilidade de estar no emprego fixo, né? Dentro de uma empresa. Então eu lembro nitidamente que a Fábio estava assim num momento super empolgante, principalmente de sair daquele estresse de São Paulo, de ficar 1 hora e meia no trânsito, né, para ir trabalhar e uma hora e meia para voltar, né, porque São Paulo é assim. E ela estava muito feliz, né, eu me lembro assim, exatamente, eu esperando ali para entrar, para ter a minha filha, e ela toda feliz, falando, olha, tá surgindo tal matéria para fazer. E eu, naquele momento, eu estava entrando na minha licença maternidade, né? Eu trabalhava, a minha carreira como jornalista sempre foi em redação, né? Eu trabalhei muitos anos primeiro como repórter, depois como editora de revistas segmentadas. E eu estava ainda no momento, né, de não pensar no futuro, assim, porque eu estava confortavelmente na licença maternidade, né? Ainda decidindo se eu iria voltar ou não, né? E então, assim, eu tive a minha filha, e aí eu fui aquela mãe que realmente falou, não vou voltar, assim como muitas mães, né, pensam assim, não vou voltar, vou ficar com a minha filha. Graças a Deus eu pude fazer isso, pude ter essa escolha, né? E no meu caso, eu esperei assim 1 ano para realmente criar algum projeto meu que pudesse envolver o jornalismo. Porque para mim esse primeiro ano foi uma mudança grande, né, a maternidade. E eu, pessoalmente, não conseguiria fazer nesse primeiro ano, ao mesmo tempo, fazer um projeto novo, né, de profissional, junto com cuidar de um bebê. Eu admiro muito as mães, que eu conheço histórias, né, pelas redes sociais, por causa do blog, na mães que com bebês, né, bebês de meses, conseguem começar um projeto novo, enfim, e assim, eu precisei desse tempo, desse 1 ano, para me dedicar somente à minha filha, né, que foi maravilhoso. Então, quando ela fez 1 ano, foi aí que eu já estava com o projeto do blog já prontinho, assim, pronto para colocar no ar, e aí que eu chamei a Fábio e falei, vamos fazer junto, né? Então foi esse processo, assim, basicamente, né? Ô Mari, e quanto tempo foi de quando você começou a planejar até estar com o projeto pronto, né? Que você falou que aí a Manu já tinha 1 ano. Você sabe dizer assim quanto tempo de planejamento? Sim, eu comecei a pensar no blog realmente depois que ela nasceu, né? Mas acho que acredito assim, o projeto em si deva ter levado em torno de uns 5, 6 meses, assim, que eu comecei a esboçar, pensar em vários aspectos de editorial, layout, né? Da viabilidade financeira, deu em torno de uns 5, 6 meses. Legal, joia. E aí, já engatando nesse assunto, vocês duas são jornalistas, né? E aí, nesse projeto, você já foi, então, usando desse conhecimento de jornalismo que você tinha para fazer um projeto. Você estava tentando mesmo já unir as duas coisas, né? Acho que a Fábio até falou disso, de unir as duas coisas. Foi assim, então, trazendo as coisas já do seu histórico. Isso, porque como a Fábio comentou ali no início, como jornalista, a gente tinha um desafio de fazer uma outra linguagem, porque você escrever por um blog é muito diferente de você fazer uma matéria, uma reportagem jornalística. Porque a reportagem jornalística é bem diferente, é muito objetiva, né? O repórter ele tem que ser muito, né, imparcial, né? E no blog, você mesmo é próprio, né, sobre você muitas vezes, né, como no caso do blog de maternidade. Então, escrever sobre nós mesmos foi um grande desafio.
sim, né? Mas a gente percebeu que melhor do que lutar contra nosso DNA jornalístico, a gente poderia adaptar um pouco das técnicas do jornalismo para essa linguagem de escrever para um blog materno. Então a gente até separou para vocês algumas dicas que eu acho que podem ajudar, acho que tem como contribuir para quem vai escrever, né, para um blog, quer trazer credibilidade. A primeira dica, posso começar a falar? Que a gente fez? Pode, ficar à vontade. Uhum. Vamos lá. Então, assim, a primeira dica, assim, que a gente pensou em adaptar, assim, técnicas do jornalismo, né, para linguagens de blog. Então, assim, a primeira dica que a gente gostaria de passar para as outras mães que vão estar escrevendo é a linguagem, né? Assim como no jornalismo, você tem que pensar em usar palavras coloquiais, né? Escrever de uma forma mais informal possível, porque você tem que atingir mais rapidamente o seu leitor. Se ele começa a ler ali, não conseguiu entender, está muito técnico e não é o perfil dele, ele não vai ler o texto, né? Então, isso também é fundamental. O blog, ele pode trazer informações técnicas, por exemplo, a gente aborda saúde, aborda algumas doenças, já falou, por exemplo, de dengue, você tem que explicar o que é, né? Mas sempre pensando de uma forma que você vai estar deixando o mais didático possível, né? O legal de ser online é que você também pode colocar links para sites com credibilidade que possam explicar ainda mais aquilo que você está falando, né? Mais um artifício que você pode usar. E outra coisa da linguagem que a gente gosta muito, assim, é você escrever como se você estivesse conversando com a leitora, né? Para que ela possa ficar ali envolvida, ter uma curiosidade em relação ao seu texto. E eu acho que vocês também do Moms fazem muito isso nas newsletters, a gente gosta muito assim do perfil de vocês, né? E essa questão da linguagem, Mari, é muito importante, né? Porque é o que cria o tom da linguagem que você vai adotar, é o que vai criar a conexão com o seu público, né? Então, quando você estava falando da linguagem rebuscada, eu fiquei pensando, né? Realmente, quando você vai ler uma notícia, dependendo da fonte, é uma coisa bem mais, né? É uma notícia jornalística, é bem mais sério, né? São fatos. E no blog é diferente mesmo, né? É um pouco da experiência de vocês colocando lá sentimento, emoção. E isso tem mesmo que acontecer, né? Porque se a gente não coloca emoção, sentimento, e não faz uma linguagem de conversação mesmo, falta esse link com a audiência, né? Fica faltando esse relacionamento aí, né? Exatamente. E até também, assim, criar o próprio estilo, né? Porque às vezes você pode ver vários blogs maternos e às vezes a mãe pode, né, quer criar um blog, fica em dúvida de como fazer, né, como escrever, mas assim, é importante você aos poucos criar o seu estilo. Isso é uma coisa que a gente também foi construindo. Então hoje a gente já tem mais claro como a gente quer fazer, né, os conteúdos, que a gente sempre coloca a nossa experiência, dá um depoimento sobre o que aconteceu. E também buscamos aprofundar o tema, ouvindo outros especialistas, né? Fazendo pesquisa. Então, a gente vai encontrando um estilo próprio, né? Outra forma desse estilo, assim, é a forma como você se apresenta e se despede no post, né? A gente gosta muito de falar olá meninas, olá mamães, e a gente sempre se despede dizendo beijos da mamãe prática Fábio e beijos da mamãe prática Mari. Isso sempre foi desde o início, assim. A gente gosta de dizer que nós somos as mamães práticas, né? Que a gente realmente abraçou, né, esse projeto e está sendo muito bacana, assim, né? Para finalizar em relação à linguagem, eu acho que assim é prática. Para quem não está acostumado a realmente escrever, acho que tem que praticar mesmo, né? Que aí você vai com certeza achar seu estilo. Aí a próxima dica que a gente vai dar no jornalismo existe uma coisa chamada pirâmide invertida. Eu até coloquei aqui para vocês, eu vou compartilhar uma tela aqui, do que o repórter utiliza, que se chama pirâmide invertida. Vou localizar para vocês.
Aqui. Vamos lá. Então, no jornalismo, como é uma coisa muito mais objetiva, né? O repórter ele precisa. A pirâmide invertida, ela nada mais é do que a base ser mais larga, né? Então, é assim, você tem que começar escrevendo o primeiro, o que é mais importante, o principal, então, no caso jornalista, é o fato, a notícia principal. Depois ele vai desenvolvendo esse assunto, esse fato, colocando entrevistas, pesquisas, desenvolvendo, né, o tema, o fato. E o menos importante é o que fica por último mesmo, né? Lá em cima, né, a primeira coisa que é o mais importante é o que a gente chama de lead. O lead, ele envolve essas perguntinhas, que é quem, o que, quando, como e onde. Até queria te fazer uma pergunta. Você colocou, né? Você terminou falando que vocês chamam de lead, né? O que fica lá em cima, que na verdade seria a base da pirâmide, mas que acaba sendo o topo, né? E isso é porque a importância disso é de fato assim, para prender a atenção do leitor logo ali no começo, é isso? Ou tem um outro fundamento? O fundamental é assim, o que é mais importante é o fato, entendeu? E é para chamar atenção. Então, tanto a chamada, o título, quanto a primeira frase, esse lead, responder essas perguntas, de forma geral no jornalismo, ele tem que estar no primeiro parágrafo. Então, você vai falar de um fato, o que aconteceu, quando aconteceu, onde, como, né, aconteceu. Então, no caso do blog materno, a gente não segue exatamente isso, a gente adaptou. Então, no nosso caso, o lead ele procura estar entre o primeiro e o segundo parágrafo. Então, a gente tem uma maior flexibilidade para poder usar o lead, que é o que vai ser falado, né, o texto. O que é o principal? Outra diferença é que, no nosso caso, o lead, ele geralmente não é um fato, mas é um assunto, né? Um dilema da mãe, ou, por exemplo, um desfraude, ou enxoval de bebê, então é um assunto. Mas mesmo sendo um assunto, eu preciso deixar claro o que eu vou falar sobre aquele assunto, né? Então, por exemplo, desfraude, eu vou falar como resolver os problemas de quem não consegue fazer o desfraude, por exemplo. Então, a gente acaba adaptando um pouquinho essa técnica, né, de utilizar o lead, tem essa flexibilidade. Então, nada mais é do que você explicar para o leitor logo no início do que você vai falar, para chamar atenção. Porque se ele começar a ler, você começar devagar, ele pode não se interessar, entendeu? Então, você começa colocando logo no início, nos primeiros parágrafos ali, o que é mais importante, aí você vai desenvolvendo. A gente também desenvolve, como a Fernanda falou, a gente então geralmente fala do que se trata, fala da nossa experiência e a gente traz, por exemplo, dica de um pediatra, né, de um especialista que pode falar sobre desfraude e aí a gente vai continuando, enfim. Então, assim, no final realmente é o menos importante. Você tem que chamar mais atenção e vai destrinchando aquele assunto. Só para complementar o que a Mari está falando, acho que é para ficar até mais claro para a mãe, né, empreendedora que tem um site, um blog que quer fazer conteúdos, o legal dessa técnica é que você pode sempre pensar no texto que você fez, se ele está respondendo as principais perguntas, de que, quando, como, onde, por quê. Então, assim, se depois que você fizer o texto, você lê e você perceber que está respondendo isso, pode te mostrar que você está no caminho certo e que o texto vai estar mais claro para o seu leitor, né? Então, é uma técnica bem simples, né, básica de jornalismo, mas que ajuda a desenvolver o texto. Isso. Legal, eu lembro dessas perguntas da época da escola, quando eu aprendia a escrever uma reportagem, a gente tinha que seguir esse roteirinho de perguntas. É legal mesmo, se for pensar, porque daí você está abordando tudo, né? Tá completo, não tá faltando informação nenhuma. Bacana. Isso aí. Mais alguma coisa, Fábio? Você quer falar disso? Eu acho que sobre a pirâmide invertida seria isso mesmo. Aí, o próximo tópico que a gente acha assim, fundamental é falar para as mães
é o conteúdo próprio versus o conteúdo de terceiros. Então, assim, a gente percebe que hoje na internet, infelizmente, é muito fácil você encontrar um blog, um site que utiliza informações, simplesmente coloca informações de outros, sem pedir autorização, né? E no jornalismo isso é tão importante, e para um repórter, se o repórter utilizar um conteúdo, um parágrafo, uma declaração que não foi ele que foi atrás, que investigou, que fez, isso assim, ele pode ser realmente motivo de demissão, né? Então é muito importante, qualquer informação que você vai colocar, você precisa colocar o crédito, da onde né, que a gente, jornalista, chama de fonte, qual é a fonte, né, dessa informação. Se você não é jornalista e não quer fazer entrevistas, não se sente à vontade, você pode fazer, por exemplo, parcerias, né, com outras blogueiras. Você combina informalmente em poder utilizar aquelas informações. Então, há outros meios para você fazer parcerias em relação ao conteúdo, mas sempre é fundamental você pedir uma autorização, né, e citar o crédito. Então, isso também vai ter... Até pela nossa credibilidade, né, Mari? Porque, assim, essas pessoas, né, que pegam conteúdo, né, por aí, de qualquer fonte, não específica fonte, além de estar se apropriando de um conteúdo que não é dela, ainda está correndo o risco de estar colocando uma informação que não é verdadeira, não é fidedigna, né? E tá colocando ali, então, até pelo seu crédito, né? Pela sua credibilidade, é bom que você saiba qual é a sua fonte, que você peça autorização e que você dê os devidos créditos, né? Porque, querendo ou não, é você ali na linha de fogo também, né? Exato. E esse, inclusive, um próximo item também que a gente coloca aqui como uma dica, que é justamente você sempre procurar fontes de credibilidade. Tanto para uma pesquisa que você esteja fazendo, né? Para escrever sobre algum assunto. Então, sempre colocar as referências onde você pesquisou. E também, se você quer aprofundar um assunto ou não se sente seguro em detalhar, você pode consultar especialistas, né? Que lidam diretamente com isso, por exemplo, psicólogo, pediatra, um médico, um especialista em amamentação, para que ele também traga outras visões e também informações atualizadas. Isso a gente faz muito assim, no blog, muitos posts, a gente fala da nossa experiência e também coloca as entrevistas com os especialistas, né? Que também é legal porque é uma maneira de mostrar diferentes visões. E de explorar uma parte que vocês, talvez sozinhas, não conseguissem fazer, né? Vocês estão ampliando o leque também, né? A partir do momento que você convida especialistas, você vai poder tratar de um assunto que você não poderia tratar, não saberia, mas que o especialista fala com propriedade, né? Isso é muito bacana mesmo, enriquece o conteúdo, né? Isso, essa é a nossa proposta. Assim. Você sabe que o blog de materno, o foco principal geralmente é você falar da sua experiência, né? Mas a gente não se sentia assim tão... A gente queria algo a mais, né? Como jornalista. A gente precisava saber, tudo bem, eu vou relatar minha experiência, a gente sabe que o mesmo assunto, uma mesma experiência, por exemplo, a questão do sono, né? Do bebê dormir a noite toda, tudo mais. Isso varia muito de família para família, né? De criança para criança. Então, a gente, como jornalista, acho que a gente não pode generalizar. A gente precisa, assim, a gente fala da nossa experiência, mas eu quero ouvir o que os profissionais que trabalham com isso têm a dizer, entendeu? Claro que muitas mães gostam de falar da sua experiência, é o que a gente também faz, mas a gente sempre deixa claro, olha, o que aconteceu comigo pode não acontecer com você, entendeu? Então, e aí, por isso que a gente quer saber, tá, então o que diz tal profissional? Porque mesmo os profissionais, psicólogos, podem ter opiniões diferentes. A questão de educar, né, não é uma coisa muito objetiva. Então, por isso que é legal você buscar profissionais que têm credibilidade, que estão relacionados a algumas entidades, associações, né? Isso é muito bacana. Você também
investigar um pouquinho sobre esse profissional que você vai estar convidando para participar também é interessante, né? Conhecer um pouquinho sobre ele, o que ele tem feito, o que ele tem falado. Porque a própria forma de educar, isso a gente percebe às vezes, mesmo já entrevistou psicólogos e, por exemplo, nas redes sociais, nem toda mãe concordava com o que o psicólogo falava, né? Então a gente começou a perceber que, principalmente em psicologia infantil, é tudo muito relativo, né? A gente, agora, ao mesmo tempo, a gente acho que é legal a gente ouvir diversas frentes, né? O próprio profissional, próprio assunto, né, de um psicólogo, nem sempre um psicólogo fala a mesma coisa que o outro. Assim como nem sempre uma mesma mãe vai falar a mesma coisa sobre outro assunto. Por exemplo, a criança que não quer comer e tal. Então, assim, é muita informação, né? A gente, assim, na internet, você acha muita informação hoje. Eu acho que o que você puder fazer para você fazer um conteúdo de credibilidade, né, que seja um conteúdo próprio, isso é muito bacana, né? E sempre pensar assim, o que você está falando pode ser que não sirva para o leitor. Pode ser que seja excelente, como a gente vê, graças a Deus é o que a gente quer também, que a gente acabou não falando ainda, mas o que a gente, lá assim, lá atrás, o que a gente queria, assim, idealismo era ajudar as outras mães. Isso é muito bacana quando você vê que você consegue, a partir da sua experiência e das dicas dos especialistas, ajudar uma mãe que está passando por um problema, né? Então, é muito bacana, a gente percebe isso também é legal do texto, né? Ele também mudar, né, a realidade dessa mãe que está passando por um problema, ou, por exemplo, na amamentação, enfim, a maternidade tem diversos assuntos aí, se a gente começar a falar, a gente não para mais, né? Mas o legal desse texto de credibilidade é isso, né? Você ter confiança, pesquisar quem que você está ouvindo, ou se você não entrevistar, ou pelo menos você utilizar com autorização tal assunto, né? E também pensar assim, realmente de que forma o seu texto pode ajudar, né? Uma outra mãe. Será que que você viveu realmente é o que toda mãe vai viver? Então, acho que é refletir um pouquinho também sobre o que você está escrevendo e a consequência disso, né? Por isso a gente gosta sempre de deixar claro, olha, eu vivi isso, eu passei por isso, né? Pode ser que para você seja parecido, não exatamente igual. Então, assim, a maternidade também é muito delicado escrever sobre maternidade, né? Muito. Eu tô pensando aqui, né, que sobre isso que você tá falando já aconteceu comigo, né, de eu seguir algumas pessoas e aí precisar parar de seguir. Precisar mesmo, assim, porque a opinião delas era colocada tão como verdade absoluta que assim, eu me via sofrendo com aquilo, porque eu falava, não, gente, mas em casa não é assim, não, mas na minha realidade não é assim. E aí você se sente até mal, né? Você pensa que o problema pode ser com você, ou então depois que você até adquire certa clareza e você fala, não, o problema não é comigo, acontece que tem várias verdades, né? Aí você até se sente um pouco ofendida pela pessoa tratando aquilo como verdade absoluta. Eu acho muito legal isso da parte de vocês, né? Eu assino a newsletter de vocês, então recebo sempre. Eu acho muito legal isso mesmo, tratar com essa honestidade, né? Falar, olha, né, nossa vivência é essa, mas não é regra, né? E isso que você falou, né, Mari, de trazer pessoas diferentes também, porque daí vocês englobam opiniões diferentes, porque de fato, né, a psicologia não é uma só, depende da frente que você segue. A medicina não é uma só, né? Eu vejo assim, a médica do meu filho, eu tenho ela desde que ela que recebeu meu filho na maternidade, então eu tenho ela desde sempre, mas eu percebo quão diferente a conduta dela das médicas das outras crianças, assim. Então é muito relativo e tem que ver o que se encaixa para você. E vocês como quem produz conteúdo, né, quem traz o conteúdo, acaba caindo em vocês essa responsabilidade de tentar abraçar as verdades de todo mundo aí. Mas que bom que vocês fazem isso. Tem que ter essa preocupação. E você vê, olha só, que você estava falando, até lembrei, até no blog a gente comenta, porque a gente tem
mesmo eu e a minha irmã, a gente tem experiências diferentes, né? Por exemplo, a gravidez, a Mari adorou a gravidez, foi super mágico. Nossa, se sentiu super bem. Eu odiei a gravidez. Nossa, não vi a hora que acabasse. Assim, não é nem tanto de ter passado mal de enjoo, mas assim, não me sentia bem. Então, assim, não foi, pra mim não foi nada mágico. Então, por exemplo, isso é uma coisa que a gente já falou no blog, né? Ela contou a experiência dela e eu contei a minha. Então, assim, foi legal ver outras leitoras falando, nossa, encontrei seu texto e vi que comigo também é assim. Achei que eu era uma alienígena, achando que a gravidez não era legal, assim, né? Não era Porque é gostoso. isso Mas mesmo, acontece. sabe? Assim, o que acontece é que a gente se sente mal, né? Quando a gente acha que não se encaixou naquele padrão que é relatado, ou naquilo que é tratado como verdade, né? Então eu acho legal mesmo isso, né? Eu dei risada de você contando da gravidez, porque no meu grupo de amigas é exatamente isso. Umas que ficariam grávidas 10 vezes e outras que só não têm outro filho porque não conseguem imaginar a gravidez de novo, assim. Então tem os dois lados e não tem certo e errado na história, né? É cada um com a sua história, na verdade. Eu só consegui amamentar porque eu consegui achar uma ajuda qualificada. Porque a gente percebe que nem sempre você vai encontrar a ajuda certa, né? Para continuar. E aí você acaba desistindo, né? Então, assim, no caso da amamentação, eu relatei já no blog como é que foi a minha experiência, que também não foi nada fácil. Também tive problema de ter muito leite, empedrar, né? E ela não conseguia fazer a pega correta. Então, assim, é bacana, assim, a gente ter essas dificuldades que a gente passou, a gente consegue também transformar e vamos ver o que a gente pode fazer para a leitora não passar por isso. Se ela passar, logo ela descobrir uma informação de como resolver. Então, foi bem bacana que tive o apoio do programa de amamentação aqui da prefeitura. Qualquer pessoa pode ir lá e participar do programa. Eles ensinam a parte técnica. Ensinam o bebê a fazer a pega correta e foi assim que ela foi conseguindo mamar e eu consegui desempedrar, né? Foi dessa forma. E aí, bacana que eu fui lá, fiz vídeos, né, com a coordenadora do programa, ensinando na prática como fazer a pega correta. Existe mais de uma posição que a criança pode amamentar, existe uma posição que ajuda quando está empedrado aqui embaixo. Então, assim, é muito bacana você poder ajudar mesmo, assim. E realmente a maternidade tem muitos problemas, não é sempre mil maravilhas, mas por isso que a gente também gosta de falar, né? Porque a gente procura trazer soluções também, né? Não só falar dos nossos problemas. E a Fábio já teve uma experiência diferente, não foi? Teve uma dificuldade, né, Fá, no início, mas No caso da amamentação, também já contei no blog, eu tive muita dificuldade no início, no primeiro mês, mas até por ter acompanhado a minha irmã, como foi, né, a dificuldade dela, então aí a gente já tinha pesquisado sobre o assunto, então da fabíola do Matrice, até fica a dica aqui para mães que estão passando por isso, existem vários grupos de apoio à amamentação, especializadas nisso, então foi excelente, foi ela que me salvou para eu conseguir, né, passar, porque na verdade é todo um aprendizado, tanto para a gente quanto para o bebê, né, aprender a mamar e tudo, mas aí depois foi tudo bem, ele mamou até 11 meses, e o desmame foi muito natural, foi muito tranquilo. Eu queria até que ele fosse, se possível, até 2 anos, né, ou no mínimo 1 ano, acabou não acontecendo, mas foi tranquilo também, foi uma coisa muito natural dele parar de mamar. Agora, por exemplo, a minha irmã já o desmame foi muito mais complicado, né, do que para mim. Isso é uma coisa também que ela sempre fala lá no blog. É bacana nós sermos em duas porque a gente vive coisas diferentes assim também, né? Então, por exemplo, a Fábio teve um desmame super tranquilo e o meu foi punk mesmo, porque ela tinha problema de ela não aceitou chupeta, então era a chupeta dela. Então ela pegou aquele hábito, ela não era fome, ela queria
peito, para ter o hábito ali de ficar no peito. Aí era isso a noite inteira, 3 vezes durante a madrugada, isso até 1 ano e meio. Quando aí eu falei, vou ter que pôr um ponto final nisso, né? Porque eu preciso dormir a noite inteira, ela também, porque a criança precisa dormir para crescer, né? E não Com adianta ela ficar certeza. acordando, porque quer mamar e verifiquei com o pediatra, tudo não era fome, era o hábito, né? Então esse é um post muito acessado no blog, que meu filho faz chupeta, né? Né? E então, assim, é legal porque a gente também fala da nossa experiência e eu ainda estou procurando especialistas sobre isso, porque também não é fácil achar. Dependendo do assunto, são as mães que passam por isso, infelizmente a gente ainda não tem informações, assim, especialistas que realmente saibam o que fazer, né? Agora, a gente viveu, eu vivi isso, é um post muito lido, estou sempre respondendo mensagens de mães que estão passando por isso. Às vezes a criança tem mais de 1 ano, 2 anos, continua mamando de madrugada, de 3 em 3 horas. Então, assim, a gente procura orientar, assim, da medida do possível, né? O que eu fiz, que eu consegui, graças a Deus, né? Eu já dorme a noite inteira, mas foi só a partir de 1 ano e meio que ela dormiu a noite inteira. Então, É legal, isso é muito bacana, né? Isso que você falou também de ter as duas e vocês terem duas realidades. Tava até pensando que é legal, porque uma é menino, outra é menina, né? Então vocês também têm essas duas realidades para relatar. Então, eu acho que tudo isso enriquece muito, né? O blog de vocês. Assim, deixa conteúdo muito rico, muito completo, né? Para as mães que estão buscando ajuda, né? E vocês terem isso como propósito, né? Ajudar outras mães. Eu acho que se esse é o propósito por trás, tudo fica também melhor, né? Se vocês fazem visando isso. Então, muito legal. Que bom. Legal, legal saber de tudo isso. Vocês bacana. têm, Então, de dicas, vocês têm mais alguma? tem uma última dica que a Uhum. gente vai dar para quem faz blog, né, ou um site de conteúdo, que é justamente usar outros recursos, multimídia, visuais, para tornar o conteúdo mais interessante, né? Na internet hoje existem muitas possibilidades, né? Então, fazer fotos, ilustrações, vídeos sempre vai fazer com que o seu conteúdo seja mais interessante e mais dinâmico. Também é importante sempre lembrando, né, conteúdos autorizados ou próprios, né? Um exemplo que a gente faz, que funciona muito, é que a gente tem parceria com vários fotógrafos. São fotógrafos de gestante, de bebês recém-nascidos e crianças pequenas. Então, a gente faz uma parceria que a gente divulga esses fotógrafos no blog, né, e, ao mesmo tempo, eles autorizam para a gente usar as fotos para ilustrar os nossos posts, e funciona muito bem. Né? Então, essa seria a dica. Joia. Muito bom. Meninas, para a gente finalizar, queria que vocês falassem um pouquinho assim, pode ser rapidinho, da rotina de vocês, de como que vocês se organizam, né, como mães empreendedoras que vocês são. Então, como que vocês se organizam aí nessa multitarefa, né? Cuidar do blog, cuidar do filho, cuidar da casa, como é que vocês fazem isso? Então, no meu caso, né, o Serginho, ele ainda não tem 2 anos e ainda não vai para a escola. Então, eu talvez em agosto eu coloque ele numa escolinha, estou avaliando, né? Então, eu fico com ele o dia inteiro. Aí o desafio para trabalhar é imenso, porque é agitadíssimo, né? E com ele junto, ele não deixa, né? Não consigo nem usar o computador ou o telefone. Então, o que eu faço? Geralmente eu acordo bem cedinho, né, todos os dias, tento acordar entre 6h30 e 7 horas no máximo, e aí eu adianto várias coisas, principalmente de conteúdos que tem que desenvolver, escrever, e como ele acorda também um pouco mais tarde, geralmente ele acorda umas 9, 9h30, é um tempinho aí que eu consigo fazer algumas coisas. Aí de manhã eu fico com ele, faço algumas coisas, né, da casa, almoço, e de tarde, quando ele dorme, eu volto para o computador para trabalhar, né? Também eu tenho uma pessoa que me ajuda 2 dias por semana, né, de terça e quinta,
me ajuda a fazer comida e ficar com ele à tarde. Então, isso também me ajuda para que eu possa me dedicar ao blog, né, aos trabalhos. Praticamente é isso. E também, às vezes, né, de madrugada, de noite, dependendo do projeto que está acontecendo, a gente tem que ser flexível, né? É verdade. Para cumprir os prazos. Então, Legal, Fábio. eu assim, a minha diferença é que a Manu, né, que vai fazer 3 anos agora em junho, ela já, desde o ano passado, desde agosto, ela vai para a escolinha tarde, né? Então ajuda muito, porque você tem condição de se concentrar melhor, né, no trabalho. Eu também trabalho em casa, e assim como a Fábio, às vezes quando tá mais apurado, eu acordo às 6 da manhã também, ela acorda às 8. Então, são umas 2 horinhas ali que dá para eu fazer alguma coisa. Aí quando ela acorda, aí é dar café da manhã, conversar, brincar e fazer o almoço, né? Isso eu acho uma vantagem de eu estar em casa, a gente poder fazer essa comida caseira mesmo, né? Dá muito trabalho você cozinhar todo dia, ter louça para lavar todo dia. Mas eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que assim, é trabalhoso, mas eu vejo muitos benefícios, né? A alimentação que ela tem hoje, tudo que ela gosta. Então, assim, então eu tenho que me dividir entre a casa, os cuidados com a casa, né? Fazer o almoço e ela. É corrido. Mas dá, né? Porque também quando ela tá, eu não consigo ficar no computador, ela não deixa, né? E aí eu levo, depois do almoço ela vai pra escolinha e trabalho a tarde toda, né? E busco ela. Então essa é a rotina, né? Parecida da Fábio, né? Só que eles conseguem Legal. um tempinho aí. Hum. A Fábio ainda tem que se apertar para conseguir o tempinho. A Mari já tem o tempinho. Mas mesmo a Mari, que a filha já vai para a escola, a gente tem férias também, né? No meio do caminho aí. Inclusive, estava É, pensando outro dia que as férias de julho estão chegando. Então, mesmo quem tem filho na escola, né? No meu caso também, o Caio já está indo na escolinha. Ele vai de manhã, então eu tenho as manhãs, mas ainda assim tem os momentos em que a gente se aperta, né? Que a gente trabalha nos horários que sobram, depois que coloca o filho dormir, ou acorda mais cedo, né? Eu acho que é uma realidade de todo mundo, né? Seja pelo filho doente ou por férias escolares, chega uma hora em que a gente está com eles em casa e tem que dar um jeito na situação, né? e só fazendo parênteses, assim, o ano passado eu ainda não peguei o Dia das Mães na escolinha, e esse ano eu vou pegar pela primeira vez. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque vai ser um horário às 4h30 da tarde. Eu fiquei pensando, poxa, se eu tivesse realmente ainda trabalhando em editora o dia inteiro, ia ser muito mais complicado para eu poder participar. Então, é assim, a gente E tem você sabe que. que você falando isso é uma coisa que me marca muito, assim. Meus pais sempre foram funcionários públicos, né? Eles são bancários concursados. E uma coisa que eu tive certeza absoluta quando tive meu filho era que eu não ia ter um emprego formal, né, com carteira assinada, porque eu não queria perder o Dia das Mães na escola. Porque o meu Dia das Mães, a minha homenagem de Dia das Mães para minha mãe sempre foi ou para minha avó ou para babá, né? E assim, eu entendo, né? Ela não tinha condições de participar, mas isso era uma coisa que eu tinha muito forte dentro de mim. Eu vou participar das homenagens de Dia das Mães da escola. Com No nosso certeza. caso, a nossa mãe é professora, né? Então a gente sempre estudou na mesma escola que ela dava aula, então estava mais próximo. Mas até por ser professora, a nossa mãe trabalhava meio período, então a gente sempre teve ela muito presente. E até isso é uma referência que a gente tinha, né? De ter a mãe mais próxima. Então, também foi um dos motivos, eu acho, que talvez até inconsciente, da gente decidir quando eu tivesse filho de talvez ter um trabalho mais autônomo, empreender e ter essa flexibilidade de tempo. E É, realmente antes a gente trabalhava o dia inteiro em empresa, fora, e seria totalmente inviável. A gente sabe que até muitas das nossas leitoras passam por isso, né? De ficar mais longe dos filhos, e que é bem delicado mesmo, né? A gente entende. é.
Acho que é isso, assim, só para finalizar, acho que também assim, é uma ilusão achar que você vai trabalhar meio período em casa, vai trabalhar menos, né? O que acontece é que você tem que ter flexibilidade, tentar fazer as coisas mais rapidamente e, dependendo da situação, como eu falei, vai acordar mais cedo, trabalhar à noite. Eu evito porque eu gosto mais de trabalhar de manhã, quando precisa, né? Mas eu acho que vale a pena, né? Pelos filhos e toda essa fazer, né? Toda essa mudança, assim, ter essa flexibilidade, vale a pena para poder participar da vidinha deles, né? Com certeza. Com certeza. E é tudo por eles, né? No fim das contas. É verdade. Meninas, eu queria então agradecer vocês. Foi um bate-papo muito gostoso. Fiquei muito feliz de vocês terem topado o convite, ter dado certo. Tenho certeza que as mamães que vão assistir vão gostar muito e vão aproveitar muito essas dicas de vocês, dicas práticas, né? De quem tá aí na ativa e tá dando certo. Então isso é muito bom, na verdade, muito rico. E então eu agradeço vocês mesmos pela disponibilidade, por estarem aqui com a gente, por todas as dicas super importantes que vocês deram. E espero que a gente possa repetir. Vamos marcar de novo. A gente bate um papo de novo mais pra frente. Vai ser muito bom, viu? Com certeza, Lúcia. Obrigada, também agradeço. Agradeço a você e a Amanda, né, do CCA, que a gente adora, acompanha. Acompanhamos também bastante o congresso aqui na Mãe. E fica o convite, né, para quem está assistindo esse vídeo, para dar uma passadinha no blog, deixar também comentários, sugestões, que gostaria de ver por lá, né, que é sempre bem-vindo. Então, obrigada, adorei esse bate-papo, foi muito legal. E também convidar para o pessoal também mandar um e-mail, se quiser, para a gente, é o contato@mamãepratica.com.br e dizer que foi um prazer conversar com você, Lúcia. Um beijo na Amanda Prazer foi também. meu. Adorei o bate-papo. Nós também adoramos. Muito obrigada, meninas. Para quem ficou assistindo aí também, muito obrigada. Beijo para todo mundo. Um beijo. Tchau. Beijo.